É verdade. Ali no Salmos 136 diz que a benignidade do Senhor dura para sempre. E o poder dele juntamente. Quando expressa assim, a benignidade do Senhor dura para sempre, está dizendo que Ele está sempre disponível, que Ele está sempre disposto a nos abençoar, a nos ajudar, a nos socorrer. E a palavra de Deus diz que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Salvo, num sentido geral, salvo de qualquer tribulação, de qualquer angústia, salvo da morte, salvo da necessidade, salvo das enfermidades, enfim, salvo de seus inimigos. Esse Salmo 136, ele é maravilhoso, porque ele vai citando as grandes obras que Deus já fez em prol, em favor das pessoas que o amavam, que confiavam nele. O povo de Deus, aqueles que realmente creem que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. E todas as vezes que o povo de Deus buscava a Deus, então Deus se lembrava, eu sou benigno e a minha benignidade dura para sempre. E a benignidade de Deus é uma característica própria dele. Simplesmente, Deus não pode negá-la. Deus é benigno e acabou. No momento em que nós clamamos, em que nós necessitamos do poder de Deus, a benignidade de Deus vai fazer com que Ele libere, de acordo com o nosso clamor. E esse poder, então, Ele é capaz de fazer o impossível. Esse poder está tanto em Salmo 136, Salmo 105, Salmo 106, Salmo 103, exatamente como a pastora Wanda citou. De Gênesis a Apocalipse você vê um Deus poderoso. E Jesus, ele costumava dizer o seguinte, pastora Wanda, que esse poder ele é manifestado para todo aquele que crê. A pessoa só precisa crer. Jesus disse assim, e estes sinais seguirão aos que creem. Então, para você ter acesso a esse poder, você precisa crer e pedir para Ele, Senhor, já que o teu poder é a capacidade de concretizar algo que nada nem ninguém poderia concretizar, e eu quero algo que nada nem ninguém pode fazer em mim, por mim. Então, se o Senhor tem essa capacidade, então venha, manifeste esse poder. E lá em Salmo 136, realmente a palavra diz que a sua benignidade dura para sempre, isto é, esse poder é para sempre. Poxa, o que dizer de uma abertura de um mar por mais ou menos 2 quilômetros de distância? Deus fez isso lá no Egito. Ele abriu o mar através do poder dele. Ele simplesmente dividiu o mar em 2. Como fazer isso? É só através do poder de Deus. Ninguém, nada, conseguiu alguma vez abrir um mar, nem um rio. Mas o poder de Deus, essa capacidade de concretizar algo que nada nem ninguém, estava lá disponível para o seu povo. O povo não tinha saída. Atrás estavam os egípcios, o exército de Faraó, atrás do povo de Deus, perseguindo para matá-lo. E na frente tinha o mar. E agora? Vai fazer o quê? Aí Deus vem com o seu poder e abre o mar. Muito bem. Agora imagine o medo, pastora Wanda, o medo daquele povo atravessar, porque 2 paredes de água se formaram, simplesmente, e aquele vácuo. E imagine o medo da pessoa começar a andar ali e aquelas paredonas de águas caírem. Aí, mais uma vez, a palavra de Deus mostra lá no Salmo 136, que Deus fez o povo passar. Como que Deus fez o povo passar? Deus deu coragem para o povo e o povo entrou ali com aquele poder de Deus dentro do seu interior e conseguiu sair daquela situação. O poder de Deus é a manifestação do impossível. Para quem seria possível abrir o mar? Quem poderia fazer tal obra? Mas por que Deus abriu o mar? Para que o povo dele pudesse chegar pelo caminho mais rápido até a terra que lhe pertencia. Deus disponibilizou o poder dele para fazer algo extraordinário em favor daqueles que clamaram. Socorra-nos, Senhor. Quando nós clamamos, Deus aciona o poder dele que está disponível para fazer impossíveis. E vai além. Porque se para nós, se hoje, até hoje, para qualquer um,
para qualquer coisa, é impossível abrir um caminho de mais ou menos 2 quilômetros de comprimento no meio das águas do mar para o povo atravessar em seco, como se fosse no deserto. E mais do que isso, como o pastor estava dizendo, dar essa força, essa coragem, porque imagine você, aquele povo já estava escravo lá no Egito, tinham acabado de sair do Egito e o exército egípcio estava atrás deles, perseguia eles. E eles andando pelo deserto, não homens e mulheres fortes e saudáveis, mas famílias inteiras, com idosos, com crianças, com animais, com toda a sua mudança, todos os bens que possuíam, andando pela areia no deserto, os egípcios perseguindo, e eles chegam, o mar é uma barreira. Deus abre o mar, que dê forças nesse povo para terem coragem. Como o pastor Edilson falou, coragem para entrarem pelo meio daquelas 2 paredes gigantescas de água, algo assustador, a gente pode imaginar, e marcharem em direção a outra margem. Não por 5 ou 10 passinhos, não um pulinho rápido, mas 2 quilômetros. Só o poder de Deus para fazer o impossível, que foi levantar ânimo, levantar coragem dentro daquele povo. E a palavra de Deus diz que o poder dele está disponível para fortalecer o fraco. Imagine isso. Quantas pessoas eu já vi e já ouvi elas dizendo o seguinte: poxa, para fazer isso aí, eu até penso em abrir a minha empresa, viu? Mas eu não tenho coragem. Eu penso em sair do meu trabalho lá, carteira assinada, para montar meu próprio negócio. Mas não, melhor o certo do que o duvidoso. O que é isso aí? Isso aí é falta daquele poder que Deus dá, pastora Wanda, para a pessoa empreender. Para a pessoa, ela chega, não, eu vou fazer sim isso aí. Eu vou largar aquilo ali para fazer o que tem que ser feito. Mas muitas vezes, por falta desse poder, a pessoa não tem coragem de atravessar. A pessoa não tem coragem de dar o primeiro passo. E o poder de Deus, pastora Wanda, ele nos habilita a fazer isso. A dar o primeiro passo. Ele coloca dentro de você aquela capacidade. E você fala, eu vou sim. Todo mundo fala que casamento é difícil, é melhor não casar. Então não vou casar porque se for para casar, vou separar mesmo, vou ficar sozinho. Não, você pode acreditar. Se Deus colocar dentro do seu coração, case com essa pessoa que vai dar certo, você dá um primeiro passo. Sim, eu nem sei porque eu estou falando isso. Você está com medo de casar? Deus te dá a graça, o poder para você casar. Temos vários outros exemplos, pastora Wanda. A senhora lembra o filho de Abraão, o Isaac? Ele morava numa terra muito seca. E a gente esteve lá em Israel e a gente lembra que haviam lugares lá que era tão seco que só tinha pó. Muito pó, muito pó. E plantar num lugar seco é praticamente inviável. É impossível produzir alguma coisa naquele lugar seco. Por muitos quilômetros a gente via um deserto que não nasceria nada. Mas uma vez o Deus de Abraão e de Isaac, ele falou para Isaac, Isaac, planta aí nessa terra seca, planta aí, porque eu vou fazer nascer as árvores que vão ser frutíferas para a sua família. E não é que aconteceu? Uma terra seca sem umidade